Boa noite a todos. Mais um dia de alegria de retornar a esta casa de oração para conversarmos. Eu não sou palestrante, eu sou apenas um trabalhador da seara de Jesus que se dispõe a bater um papo sobre os ensinamentos contidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como um trabalhador da seara de Jesus sonha com um mundo pacífico, com a tranquilidade, com o equilíbrio, com tudo o que nós assistimos nos dias atuais. Um ressurgimento de um sentimento que nós achávamos que estava adormecido. A volta daquela velha batalha do bem contra o mal. Pessoas esposando o bem e acusando os outros de pessoas perversas, de pessoas más. Estamos assistindo um grande conflito lá na Europa Oriental. Que queira Deus não se estenda a outras nações e ceife vida de inocentes. Mas o que leva os homens a esta contenda, a guerra, a esse sentimento forte de orgulho, achar que tem direito de invadir um país e tomá-lo à força das armas? Que diferença tem um indivíduo que preside uma grande nação, que invade um país à força das armas para tomá-lo para si, com um assaltante que invade o nosso lar a surrupiar os nossos bens? Não existe diferença nenhuma, meus queridos. E olhem que o mandatário da grande nação tem a proteção da igreja local. E nós nos perguntamos, e esta igreja que apoia esse sentimento de orgulho, esteia-se nas mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo? Esteia-se sim. É a Igreja Ortodoxa da Rússia. E nós, como cristãos, no nosso dia a dia, nas guerras diárias que nós combatemos, qual é o comportamento que surge das nossas relações pessoais e sentimentais? A força do Evangelho redivivo que nós professamos, ou a força das patologias da alma que carregamos há milênios? Nós desejamos sermos felizes, nós desejamos paz e equilíbrio. Aí pergunta-se, o que fazemos nós para alcançar esses objetivos? E no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós trataremos do capítulo 17, Sedes Perfeito. No item 3, o homem de bem. Eu até teria que nos tempos modernos poderíamos alterar o título do item 3 e chamá-lo do ser humano de bem, do bem, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo e transitamos ora na potência masculina, ora na potência feminina, para simplificarmos e de uma vez por todas começarmos a quebrarmos esses muros de superioridade. O Evangelho de Jesus nos clama, nos convoca a sermos pessoas do bem. E esse trabalho é um trabalho individual, pois não são as leis, não são iniciativas isoladas que farão com que nós possamos começarmos a almejar a viver num mundo de paz, num mundo de equilíbrio, pois somente a consciência
que possa sobrepor as patologias que ainda nós carregamos, através da exemplificação efetivas dos ensinamentos do Mestre Jesus, fará com que nosso comportamento no bem transforme o mundo em que vivemos. E temos esperança, por isso que estamos aqui em uma casa de oração, tentando buscar energias, conhecimentos, para que assim nós possamos ser um desses vetores de transformação da nossa sociedade. Pois, como um raio, a ação de um indivíduo que se alista nas fileiras do bem e executa e vive os ensinamentos de Jesus, é capaz de transformar o mundo, a princípio, onde ele vive, e irradiar nos outros, através da admiração que os outros possam ter do seu comportamento equilibrado, a transformação da sociedade onde nós vivemos. Já faz mais de 2.000 anos que o Mestre nos visitou, desceu até nós para deixar uma mensagem de paz, de equilíbrio. E o que nós fizemos nos ensinamentos que recebemos, nos ensinamentos dos evangelhos, de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, construímos conceitos teológicos, construímos mitos, construímos através da herança da educação que nós recebemos, educação greco-romana, em um conceito de Jesus como um objeto. É certo que nos processos reencarnatórios nós trazemos as heranças das vidas passadas, mas é necessário que a razão que governa o nosso saber possa ser capaz de nos livrar dos arquétipos que ainda nos satisfazem. Faz quantos anos que o Império Romano deixou de existir? Acho que foi em 400 para 500, 1.500 anos. Mas esta influência dessa estrutura de educação greco-romana ainda é muito presente em nossas vidas. Ainda vivemos em arquétipos formados de adoração ineficaz para o nosso crescimento. Pois com o surgimento da doutrina cristã, os primeiros cristãos, levando a mensagem rediviva do Mestre Jesus, encontraram resistência, mesmo sendo o imperador adepto, por influência da sua esposa, do cristianismo. Mas isso não foi o bastante, porque os imperadores subsequentes levaram os primeiros cristãos aos circos para a morte e serem devorados pelos leões. Só que a lei de causa e efeito é sábia. Ela, trazendo as heranças que nós ainda guardamos, projeta para a vida futura. E esses espíritos adeptos do cristianismo, entre aspas, ao reencarnar e trouxeram os arquétipos das existências passadas, transformando assim o Mestre Jesus em um objeto de adoração. Se não, vejamos como era que os imperadores eram adorados durante o Império Romano. Eles eram cultuados, eles tinham sacerdotes.
E o povo romano é extremamente sábio, muito inteligente, era extremamente sábio e inteligente. Vocês notaram, quem já esteve em Roma, vai notar que existe um excesso de estátuas sem cabeça. Por que será que eles faziam isso? Porque a rotatividade de imperadores era tão grande, o que é que eles faziam? Não esculpiam o novo corpo, mudavam apenas a cabeça. Mudava o imperador, mudava a cabeça e seguia o culto ao imperador. Só que esses irmãos, encarnados como cristãos, o que eles fizeram com este arquétipo da estátua do imperador, dos imperadores? Tiraram a cabeça do imperador e colocaram a cabeça de Jesus, com cabelos longos, olhos azuis e barba bem feita, e começaram a adorá-lo e transformá-lo em objeto. Olvidando assim a mensagem emorredora dos seus ensinamentos. E nós ainda cultuamos certos arquétipos, até nossa doutrina espírita, essa luz que veio até nós através da codificação, a desvendar os véus do misticismo, dos arquétipos, das superstições. Nós também, de certa forma, transformamos o Mestre Jesus em um objeto de adoração. Mas é proibido adorar? Não. Nós devemos adorar Jesus, nós devemos amá-lo. Mas transformar a razão que nos governa em um simples elemento de adoração, limitando a nossa capacidade de pensar e de libertação, aí sim, que é danoso ao nosso esclarecimento, à nossa libertação de nós mesmos. Porque o grande problema que nós temos não está exatamente naquilo que nós lemos, está na falta de vontade que nós temos de nos transformarmos. Esse é o grande empecilho que nós temos de nos transformarmos em um ser humano do bem, para o bem e pelo bem. Porque, meus queridos e estimados irmãos, não basta para nós, trabalhadores da última hora, frequentarmos uma casa de oração e não sermos, no mundo em que convivemos, exemplo, vetores de esclarecimentos para aqueles que conosco convivem. Parece que o espírita existe apenas dentro da casa de oração. Não é verdade? Quando nós saímos à calçada da casa de oração, parece que há uma transformação por completo. E pouco nós levamos para o mundo exterior os conhecimentos, as bênçãos que recebemos em uma casa de oração. Nós dizemos que adoramos Jesus, que admiramos Jesus. E qual é a nossa semelhança com Jesus? Qual é a nossa semelhança com Jesus? Aqui, a semelhança que nós colocamos em nosso carro, eu tenho fé, foi Jesus que me deu. É isso? Essa demonstração exterior? E a demonstração interior de transformação, de exercício de cidadania, de respeito?
nós ainda jogamos lixo na rua, meus irmãos. Nós espíritos ainda jogamos lixo na rua. A achar que as ruas da nossa cidade não é o quintal da nossa casa. Eu jogo lixo na rua porque eu me livro de alguma coisa e os outros que se virem. Nós espíritas nos comportamos ainda assim. Nós espíritas ainda paramos a Japiaçu em fila dupla, atrapalhando o trânsito para atendermos uma necessidade nossa, exclusiva nossa. Cadê a cidadania? Cadê o homem do bem, para o bem e pelo bem? Nós sabemos que a Índia teve a sua última colonização feita pelos ingleses. E da Índia, muitos vultos, espíritos de escola surgiram para a humanidade. E dentre eles, nós destacamos Mahatma Gandhi, um homem adepto da doutrina da não violência. E certa feita, Mahatma Gandhi estava a passear pelas ruas de Nova Delhi. Ele era admirado, não tinha outra forma a não ser carregar consigo uma multidão que o seguia. E nesta rua que ele estava a caminhar, existia um pelotão de militares ingleses, britânicos. E para impedir, e eles achavam que era uma falta de respeito ao império, à rainha, um soldado, no intuito de, vamos dizer assim, de acabar com o passeio de Gandhi, deu-lhe um murro na cara, deu um murro no rosto de Gandhi, e Gandhi caiu ao chão, levantou, bateu a poeira. Como ele não revidou, o soldado lhe deu outro murro, outro bofete, outro tapa, e ele caiu ao chão. Novamente, ele se levantou e não reagiu. Aí o soldado perguntou: de onde é que vem esta covardia de não reagir à minha agressão? E Gandhi, olhando dentro dos olhos desse soldado, disse: desse que você carrega no pescoço, desse que está no crucifixo que você ostenta em seu pescoço. Foi ele que nos ensinou a não reagirmos, a darmos a outra face. Imagine, meus queridos irmãos, a energia formada naquele instante, a energia de amor de Gandhi, reprimindo com amor o soldado, o agressor, o militar agressor. Aí, trazendo esta mensagem para os dias de hoje, quantos de nós ainda não ostentamos a figura do Cristo crucificado para dizermos que somos cristãos? Para dizermos que somos cristãos, porque efetivamente pouco temos de cristandade, pouco temos ou pouco vivemos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós vivemos uma dicotomia. Nós somos cristãos dentro de uma igreja, dentro de um tempo de oração, e quando nós saímos à rua, nos tornamos aquele ser selvagem, como o militar que carregava o crucifixo pendurado no pescoço. E é um choque assistir um cristão sendo a expressão de violência,
Um cristão que passa 24 horas, 48, 72 horas rezando, mas não consegue viver os ensinamentos, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu poderia fazer uma pergunta, serve para mim também, para vocês. Qual é a relação de nós espíritas cristãos com o Cristo de Deus? Qual é a nossa relação com Ele? É uma relação apenas de adoração? Se assim for, a nossa relação é uma relação superficial, limitada, restrita apenas à adoração. Como se adora um objeto? Como se adora um partido político? Como se adora um ídolo, um ator? Como se adora uma comida muito gostosa? Será que a vida de Jesus, a vida e a vida de Jesus, para viver conosco, levar 1000 anos de adaptação energética, para conviver conosco, foi para nós adorarmos Ele como os ídolos de antigamente, como os bezerros de ouro. Será que foi para isso que Ele veio? Creio que não. Ele veio para mostrar que nós somos frutos do amor, criados por Deus por uma ação amorosa, e para vivermos o amor na felicidade da libertação da consciência. Não podemos mais admitirmos, meus queridos, a mecanização das doutrinas cristãs, que vive de arquétipos infantis, de manifestações infantis, que nada esclarece as consciências, que pouco se importa com aqueles que sofrem, com aqueles que choram. O que nós assistimos hoje são personagens a utilizar a sapiência e a intelectualidade para buscar riqueza em nome de Jesus. E nós os adoramos. Nós contribuímos para criarmos esses ídolos. Olvidando que aquele que se porta como menestrel dos ensinamentos cristãos é um ser que está em processo de aperfeiçoamento, pois ele está encarnado, e quem está encarnado neste plano está sujeito à falência, pois está em processo de aprendizagem. Como diz o Haroldo Dutra Dias, vocês já viram ou assistiram uma palestra do Espírito Perfeito? Porque o Espírito Perfeito não precisa mais encarnar. E se nós estamos aqui encarnados, é porque precisamos aprender. E aprender no conjunto. Aprender e entender que nós somos doentes da alma, que carregamos patologias graves espirituais que sejam patologias graves na carne, porque essas patologias, todos nós sabemos, nós trazemos a herança gravada no nosso perispírito.
e ela se mostra, ela vem de forma voraz, de acordo com os nossos comportamentos. Que as provas que nós devemos passar, nós devemos passar. Mas nós podemos amenizar o karma desta prova, entendendo a razão e sofrendo muito menos do que se nós não entendêssemos. Mas para isso é necessário a transformação, o esforço da compreensão, a conjuminância, a vivência efetiva em espírito com o Mestre Jesus. E para nós ainda é mais grave, porque ao sentarmos à mesa dos trabalhos mediúnicos, nós somos presenteados todas as sessões por um benfeitor que vem nos aconselhar e amorosamente nos advertir. E mesmo assim, ao sairmos da casa de oração, nos transformamos, é como não tivesse acontecido nada. Então nós precisamos refletirmos hoje. Hoje nós precisamos refletir. Porque pode ser que amanhã nós não estejamos mais aqui. E aqueles que ainda são muito apegados à matéria, nós sabemos que nós já estamos no processo de transição, serão degradados. Aqueles que buscam apenas o culto ao corpo, à aparência, que usa isso como ferramenta de ascensão pessoal. E mesmo aqueles que têm com esforço o desenvolvimento intelectual, no uso inadequado desse desenvolvimento, desse esclarecimento, também serão penalizados pelo degredo. É por isso que esta lição, sedes perfeito, e o homem do bem, o homem de bem, é mais necessário do que nunca. Não é verdade? Porque muito será cobrado daquele que muito recebeu. Nós recebemos na casa de oração espíritos de escola, de um esclarecimento amoroso que nós não temos dimensão. Muitas vezes eles se comunicam como um preto velho, como um mendigo, como um Zé Ninguém, a nos trazer, a nos convocar a seara do amor. Olha a responsabilidade, meus irmãos, olha a responsabilidade que nós temos. Mas muitos de nós esquecemos deste presente que Deus nos deu. E a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir como guia e modelo. E os Espíritos responderam: vede Jesus. Vede Jesus, o ser moralmente íntegro. Essa parte eu quero trazer aqui. Moralmente íntegro, veio conviver conosco, deixar os seus ensinamentos imovedouros, para que nós possamos nos libertarmos de nós mesmos.
mas para seguirmos Jesus e termos Ele como guia e modelo, é necessário nos repaginarmos e analisarmos como estão as questões éticas e morais de cada individualidade, de cada um. Essa reflexão é individual. Pois para sermos um ser moralmente íntegro, não é necessário pertencermos a uma igreja, a um culto. Tem muitas pessoas que cruzam o nosso caminho na existência que não acreditam em Deus, mas são de uma benevolência, de um amor, de uma capacidade de servir que nós que estamos direto nos cultos somos incapazes ainda de fazer. Porque, meus irmãos, ser cristão não é faz de conta. Ter Jesus como modelo não é faz de conta. Não é história de trancoso, como falava antigamente quando eu era criança. Vejo a nossa conversa hoje, o público. Nós não encontramos jovens sentados a assistir a palestra, a assistir a conversa. Existe alguma coisa errada nesse processo de transição entre a evangelização infantil e o processo da adolescência e levar os conhecimentos da doutrina para a vida adulta. Por que será que nós não temos jovens nas casas espíritas, nas casas de oração? Porque eles só seguem aqueles que admiram, não é verdade? É o cantor de rap, é a moda, o time de futebol, eles só seguem aquilo ou aqueles que admiram. Então alguma coisa está errada, irmãos. Não é verdade? Nós não temos culto exterior, nós não cultuamos ídolos, objetos, não tem nenhum aqui. Nós não temos liturgia. Mas o que é que está acontecendo conosco? Se assim for, daqui uns 30, 40 anos, o movimento espírita tem de acabar. Porque só encontra-se pessoas maduras nas casas de oração. Nós precisamos sermos a luz do mundo para esses jovens encarnados. Se eu estou em meu veículo e no momento não adequado, em razão do nosso país ser um país muito violento, ultrapasso um sinal vermelho com o meu filho do lado. Se eu saio de um bar com o meu filho, depois de tomar umas, pego o carro e vou dirigir. Se eu chego em casa, depois de tomar uma, dou os bufetes da mãe dele, o que é que nós estamos ensinando, meus queridos irmãos? Pode ser isso a causa da ausência de jovens dentro das casas de orações. Louvo o violão. A doutrina espírita não é uma doutrina triste, ela é reflexiva porque busca o autoconhecimento. O que impede nós termos momentos alegres de uma boa música dentro de uma casa de oração? Mas tem espíritas tradicionalistas que não pode, porque não, dentro da casa espírita não pode ter violão, não pode ter. Quem foi que falou isso?
Como é que nós vamos trazer a mocidade se nós não falarmos a língua da mocidade? Como é que nós vamos transformá-los em homens de bem ou seres humanos de bem ou do bem, se nós não estamos fazendo este esforço? Nós não estamos sendo este exemplo. Porque a pessoa de bem, o homem de bem, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. E nós somos cumpridores das leis, da justiça, de amor e de caridade. O ser humano do bem é aquele que vive e quer viver para o bem. E nessa transição, porque nós sabemos que tudo que nos envolve interlocução é uma relação. E nessa transformação necessária, nós podemos citar algumas coisas fundamentais para esse processo de transformação. E a primeira e mais importante é a nossa relação com Deus. Pois esta relação nossa com Deus determina todas as relações que nos envolvem no mundo de encarnados. Não é verdade? Tem um exemplo folclórico interessante, que uma senhora chegou para conversar com o Chico Xavier. E ela queixou-se. E Chico falou: minha filha, o que nos traz aqui? Eu falei: Chico, eu estou muito triste. É muito sofrimento. Veja só, o meu marido é um bom pai, é um bom homem, é amigo, é um bom namorado, mas ele tem um defeito triste que me faz chorar, escondida no banheiro. Aí o Chico falou: minha filha, mas que defeito é esse? Ele não é espírita. Você precisa, Chico, falar para ele ir para o centro espírita junto comigo, Chico. Aí Chico, aquela mansidão dele, com aquele amor imenso que emanava dele, falou: minha filha, não é ele que precisa ser espírita, é você. É você que precisa ser espírita. E assim, é um homem de bem, bom pai, bom marido, bom amigo. E o homem de bem confia em Deus, respeita e confia em Deus, mesmo na hora mais sombria da sua existência. E quantas vezes nós devemos ter passado por momentos críticos entre a vida carnal e o desencarne? Muitos de nós passamos por isso. E qual foi a nossa reação naquele momento? Porque naquele instante parece que todas as portas se fecharam. Não é verdade? Mas a mão do Senhor veio e nos tirou daquele calabouço de sofrimento, de medo, de apreensão. E por terceiro,
necessidade premente da nossa relação conosco. Essa é fundamental. É preciso que nós façamos um esforço hercúleo no sentido de nos conhecermos, de executar a tarefa do autoconhecimento, de nos olharmos e sermos capazes de identificar os nossos defeitos, para que assim nós não incorramos nas patologias que causam tanto padecer, as patologias psicológicas, a tristeza, a baixa autoestima. É preciso que nós nos amemos, porque, meus queridos e estimados irmãos, se nós não nos amamos como um homem do bem, como um ser humano do bem, como uma mulher do bem, nós seremos incapazes de amar o outro. Porque o amor é libertador. E sendo libertador este amor, nós devemos migrá-lo para a relação com as pessoas que nós convivemos. Porque quando nós nos amamos, nós somos capazes de superar os percalços dos desamores. Pois não importa o quanto uma pessoa te ame, mesmo assim ela vai te decepcionar. Não importa quanto um filho teu, tua esposa, ou teu marido, ou teu amigo te ame, ela um dia vai te decepcionar. E para isso, nós necessitamos exercer o perdão, pois o homem de bem perdoa. O homem de bem é benevolente para com todos, ele não discrimina ninguém por raça, por partidos políticos, por time de futebol, por tipo de vestimenta, por nada. O homem de bem não alimenta ódio nem rancor, não tem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, não revida a violência com violência, porque o mestre, quando foi preso e Pedro sacou a sua adaga, a sua espada e cortou a orelha do centurião, ele poderia convocar os anjos dos céus e impedir a sua prisão. Mas ele se submeteu do jeito e da forma que deveria ser. O homem do bem sabe que o ódio, o rancor, a vingança são chagas que devem ser extirpadas da existência. E por fim, devemos refletir. O tempo está se esgotando, eu vou passar os 3 minutos. E nos perguntarmos: qual é o objetivo do Espiritismo, a nossa bendita doutrina? É converter pessoas para serem espíritas? É isso? Não. A função da doutrina espírita é a formação do ser humano do bem. Quando você encontra uma pessoa na rua
Você não quer encontrar com um católico, um espírita, um evangélico, um budista. Você quer encontrar uma pessoa do bem, de bem e para o bem. Pois assim, nós estamos manifestando, vivendo no bem, a nossa efetiva relação com o nosso Criador, o nosso Pai, que por um ato de amor nos permitiu encarnarmos, aprendermos e nos libertarmos dos arquétipos que carregamos. Sejamos indulgentes, sejamos benevolentes para com todos, sejamos bons e sejamos do bem e para o bem e pelo bem. Que Deus abençoe a todos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia,
do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai